Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Renato Vilela, repórter da revista DBO, e vou apresentar mais uma edição do Revista DBO em Foco, programa que leva até você as principais reportagens da versão impressa da revista. O programa de hoje vai falar sobre fábricas de ração na fazenda, o sonho de muitos produtores, ainda mais em tempos de insumos em alta. Será que vale a pena montar uma fábrica de ração na fazenda? Que tipo de equipamento é necessário? Quanto dá para economizar na ração? Para responder essas e muitas outras perguntas, eu chamo aqui os meus convidados dessa edição do Revista DBO em Foco. Rogério Coan, da Coan Consultoria, de Ribeirão Preto, e Arthur César, da Boviplan Consultoria, de Piracicaba. Sejam muito bem-vindos ao Revista DBO em Foco. Muito obrigado pela oportunidade, Renato. Acho que o tema é de grande relevância num cenário bastante adverso de insumos, onde o pecuarista busca mais do que nunca garantir boas margens na atividade pecuária, seja de cria, recria, engorda, ciclo completo ou confinamento. Perfeito. Oi, Renato, Rogério, obrigado pelo convite, Renato. Vamos abordar um pouquinho mais aí de um tema bem discutido, né, hoje em dia, ainda mais nessa alta de insumos. Tentar tirar a dúvida do pessoal aí, esclarecer mais, para as pessoas poderem tomar as melhores decisões aí dentro da fazenda. Exatamente, acho que vocês começaram pontuando muito bem, né? A gente está no momento de alta de insumos, em especial o milho, o que acelerou aí muita decisão de muitos produtores em montar a fábrica. Mas vamos lá. Eu queria começar a saber de vocês o seguinte, né? Quando é que vale a pena construir uma fábrica de ração na fazenda? Rogério, o que o produtor ele precisa levar em conta para tomar uma decisão como essa? O primeiro fator a ser considerado é a escala produtiva, né? A gente observa aí diferentes tipos de projetos e com diferentes escalas produtivas. Isso é de grande relevância para ele dimensionar a capacidade de estocagem de insumos e, consequentemente, a operacionalização de uma fábrica. Então, assim, nós temos uma conta bem simplista para o pecuarista, que está buscando realmente reduzir esse componente de custo variável direto, que é a nutrição animal, seja na cria, recria, engorda, se completa o confinamento, dele partir de uma escala mínima de 1.000 animais. A partir de 1.000 animais, ele consegue operacionalizar uma fábrica que foi especificamente dimensionada para a realidade do projeto, mas pensando também num crescimento num cenário de 5 a 10 anos. Então, esse é um item de grande relevância, né? Outro aspecto que ele tem que considerar, Renato, é a capacidade da mão de obra que ele tem na fazenda. Inicialmente, os projetos não têm uma capacitação da mão de obra e, às vezes, até a quantidade de funcionários não é compatível com o projeto. Então, ele tem que ter a ciência de que essa mão de obra tem que ser qualificada, porque envolve a mistura de ativos, de ingredientes que são de grande relevância para o ganho da competitividade da produção, seja de um suplemento, ou de um núcleo, ou de uma ração, e, consequentemente, ele precisa dessa capacidade técnica para mistura e, logicamente, invase até chegar ao destino que é o consumo daquela determinada categoria animal. Então, basicamente, são esses itens aí que a gente relata como primordiais, sem, lógico, considerar o que também é primordial, que é o fluxo de caixa, né? Sem fluxo de caixa, às vezes o pecuarista não consegue fazer esse investimento porteira dentro para garantir a implantação de uma fábrica, por mais simples que seja. E, Arthur, e para você, né? Quando é que vale a pena construir uma fábrica de ração, né? Que tipo de pergunta o produtor tem que responder para tomar essa decisão? Primeiro, eu acho que o que ele tem que ter em mente, na verdade, é o objetivo final que ele vai ter naquela fábrica, né? Se justifica, na verdade, justamente como o Rogério comentou, se ele tem o porte necessário para isso e onde ele quer chegar, né? Obviamente que hoje, nessa alta de grãos aí, se você fizer uma conta simplista, se você comprou esse grão, esses insumos, na verdade, de maneira estratégica na safra passada, a conta fecha muito fácil, né? Mas em anos normais aí, a conta não é tão fácil assim, né? A gente fala de 20%, 30% de redução aí, dependendo do caso. Mas a gente tem que levar em consideração o custo fábrica, né? Quanto custa essa tonelada produzida dentro da fazenda, né? Para ver se vale a pena ou realmente ele ter a fábrica dentro da fazenda ou simplesmente ele terceirizar esse serviço, por exemplo, né? Então, existem modalidades aí de terceirização de serviço que ele pode tá batendo essa ração, esse proteinado, qualquer que seja o produto dele fora, para ver se vale a pena ele terceirizar ou não isso, justamente por causa dos custos fixos que ele tem, né?
mão de obra, a questão de capital empatado em insumo, questão do próprio dimensionamento e construção de toda a estrutura necessária, né? Então, é esse ponto, né? O porte, a quantidade de cabeças que ele quer, né, tá substituindo a compra de fora, né, desses produtos prontos de fora, produzindo dentro da fazenda, justifica, sendo que eu tenho uma possibilidade de terceirização, por exemplo? Então, essa é a primeira pergunta que tem que analisar, né, de maneira geral, as oportunidades dentro e fora da porteira. Obviamente, a gente não pode só ficar dentro da porteira, né, a gente tem que olhar aquilo que tem disponível na região do produtor, né, e aí sim também olhar a longo prazo, né, justamente essa questão de planejamento, aí onde ele quer chegar, fazer uma fábrica planejada aí já com possíveis ampliações, enfim, qual o patamar, o objetivo final do projeto para ele estar tomando decisão, tá? Então, realmente, não só olhar em momentos emocionados, eu acho que o mercado está um pouco emocionado agora nessa alta de preços aí, porque é muito comum, né? Quanto seu cliente produz lá? Produz a tanto. Ok, mas a gente comprou estrategicamente lá atrás. Hoje já não é assim, né? Se você for sair a mercado hoje, vale a pena, né? Então, esse é outro ponto, né? Que tem que se atentar e o pessoal, às vezes, erra nisso. E aí, eu já fui questionado, aliás, esses tempos, de que eu vejo muita fábrica fechada em fazenda. Por quê? Eu falo principalmente compra estratégica, né? Então, é uma gama, uma variedade de variáveis aí que acabam ocorrendo que tem que ser juntadas, digamos assim, para você tomar decisão, né? Então, olhe para fora da porteira, veja se você tem possibilidades, né? Qual é o seu projeto final, diluição de custo. Eu acho que você vai estar tomando realmente a decisão correta ou não de você estar optando pela fábrica na fazenda, né? E, Arthur, antes, quando a gente pensava em fábrica de ração, a primeira imagem que vinha na cabeça era de um confinamento, né? Hoje, a gente pode dizer que essa ferramenta ela já está se espalhando para atender as demais fases do ciclo produtivo, não somente a terminação? Sim, sem dúvida. Hoje, a tecnologia ela vem crescente, né? Os pecuaristas eles estão sendo adeptos à utilização de tecnologia na parte de nutrição animal, né? Está saindo do sal mineral linha branca, né? Obviamente que é um incremento produtivo, racional, né? A base do sistema brasileiro, na verdade, é pastagem, né? Então, o que tem que ficar claro para o produtor também é que ele não pode sanar um erro de manejo de pastagem utilizando a nutrição animal, digamos assim, via coxo, né? Para sanar problemas de erro de manejo de pastagem, não é o melhor custo-benefício. Digamos que ele esteja redondo, né? Nessa questão de manejo de pastagem, desempenho a pasto, aí sim, né? O incremento. Então, o confinamento seria a cereja do bolo, né? A recria, que é uma fase que o animal possui melhor conversão alimentar, enfim, ele come menos para o mesmo desempenho, digamos assim, está sendo visto com bons olhos, é a arroba engordada mais barata, digamos assim. Então, quem faz essa recria pasta utilizando um proteinado, um sal aditivado, um proteico energético, sim, está sendo utilizado para isso, né? Os produtores têm olhado e faz sentido olhar, diminuir esse preço, né, e melhorar a rentabilidade dele. Então, faz todo sentido a suplementação a pasto, que já é uma realidade no Brasil, partir, obviamente, para uma produção dentro da porteira, né? Rogério, quanto é que o produtor, né, decide fazer ali a fábrica? Naturalmente, ele está preocupado com a economia que ele vai ter de ração, além de outros benefícios que a gente vai falar aqui sobre a fábrica na fazenda, né? Você conseguiria dizer quanto ele consegue economizar, né, seja no suplemento, ali para a categoria, para a recria, ou na ração para o confinamento? Quanto ele consegue economizar optando por fazer a comida dentro de casa? Olha, um aspecto relevante para responder a sua pergunta, Renato, e já foi parcialmente colocado pelo Arthur, refere-se à compra estratégica dos insumos. Então, nós estamos, por exemplo, caminhando agora para a safra do milho. Tudo bem que nós temos um cenário de quebra em diferentes regiões do Brasil, em diferentes estados, mas safra é sempre safra. É sempre melhor uma safra com pouca oferta do que uma entre-safra, né? Então, para esse pecuarista que tem oportunidade, quando eu falo oportunidade, envolve, logicamente, fluxo de caixa e capacidade de armazenagem, ou possibilidade de fazer contratos a futuro, né, comprando estrategicamente milho e seus derivados, bem como farelo de soja e seus derivados, que passaram agora há pouco da safra da soja, ele consegue fazer uma inserção de redução bastante expressiva nos custos de produção. Então, nós temos clientes que compraram estrategicamente insumos no ano passado e vão comprar agora estrategicamente esses insumos, onde a gente afere uma redução de custo de produção médio, e quando eu falo médio, porque envolve suplemento proteico energético, a ração de TIP, núcleo de confinamento, né? Estou partindo de uma fazenda com bastante, vamos dizer, insight tecnológico, porteira dentro, de uma redução de 20% a 40%, o que é muito expressivo.
Por que eu estou falando referente a uma citação que o Arthur fez? Por quê? Porque se o pecuarista for comprar insumos, esses ingredientes, na entre-safra, é natural que ele vai pagar muito mais caro. E daí ele perde competitividade quando comparado com um produto que ele compra pronto para uso. Então, a conta que a gente sempre faz para o pecuarista, olha, se você está comprando estrategicamente teu insumo, né, os insumos, e você tem a oportunidade de pegar aquela formulação e cotar com diferentes empresas regionais, você vai analisar a sua competitividade de manipular esses produtos na fazenda ou você comprar de terceiros. Então, essa conta a gente sempre faz. E prova disso foi essa reportagem de capa aí do Glauco, lá da Fazenda Parafuso, onde no momento da sua visita, né, Renato, nós fizemos algumas simulações de custos reais da propriedade e comparamos em tempo real no mercado. Então, a gente visualizou uma redução de custo bastante expressiva. Não só nos suplementos que eram destinados para suplementação em regime de pastagem, mas como também na manipulação dos nossos, vamos dizer, núcleos para o confinamento para diferentes dietas, tá? Agora, isso não é uma regra. Vai muito da estratégia comercial, do fluxo de caixa, da capacidade de armazenamento, de uma série de fatores que levam a essa maior competitividade. De nada adianta o pecuarista ter oportunidade de compra se ele não tem como armazenar, ou se ele não tem possibilidade de fazer contratos a futuro para garantir a entrega e, consequentemente, a operacionalização da sua fábrica. E um ponto, né, Rogério, que você tocou, você mencionou aí o confinamento parafuso, né, que foi um dos cases ali, dos exemplos, né, da reportagem de capa. E ali, né, Rogério, fica claro que, embora a gente fale muito dessa questão da redução de custo, uma fábrica na fazenda, ela tem outros benefícios, né? Uma flexibilidade de você fazer uma dieta, né, em função do estágio ali das forrageiras, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre estes outros benefícios. Olha, esse é um ponto de grande relevância para o pecuarista que está implementando tecnologias de nutrição a pasto e em confinamento, porque a gente sabe que a gente tem uma variação estacional das espécies forrageiras tropicais ou subtropicais e até as temperadas, para a gente que também trabalha no Rio Grande do Sul e um pouquinho no Uruguai e Paraguai. A gente observa essa variação estacional e, consequentemente, não só a oferta quantitativa, mas qualitativa. Isso implica em variações não só no teor de matéria seca, mas também de fibra, de FDN, de proteína e, consequentemente, suas frações, o que leva à necessidade do pecuarista sistematicamente fazer ajustes na suplementação do ponto de vista técnico, no sentido de você garantir não só uma melhor digestibilidade da fibra, mas também garantir um aporte de nutrientes, seja de energia, seja de proteína, de minerais, vitaminas e os aditivos que, logicamente, melhoram a eficiência produtiva quando do fornecimento nesses suplementos. Então, essa nutrição que a gente denomina de nutrição de precisão, ela é muito mais acessível para o pecuarista que tem uma fábrica na fazenda do que aquele que não tem, que demanda comprar, às vezes, volumes maiores de determinada formulação para garantir um estoque por 2, 3, 5, 6 meses, né? Então, essa flexibilidade que a fábrica traz, ela é imbatível do ponto de vista de você ter uma sintonia fina na nutrição, seja não só no gado a pasto, mas também no confinamento. Isso é uma prática que a gente já adota há mais de 20 anos nos nossos projetos de pecuária intensiva, e é uma crescente, né? É uma crescente porque você consegue realmente promover melhores taxas de desempenho, melhores padrões de consumo de suplemento e, consequentemente, maiores níveis de produtividade para esse pecuarista. Pegando o gancho ali, Arthur, no que você estava dizendo no início, então, o produtor ainda também não pode ter a ilusão, né, de que a fábrica vai corrigir erros de manejo, né? Sem dúvida. E é comum, né? E isso é embutido na cabeça do produtor hoje, né? Tá enraizado já que... Não, eu tenho na verdade, é aquele sistema extrativista, né? O produtor não olha o pasto, ele olha o animal, né? E ele quer suprir erros que ele... Porque hoje, na verdade, o perfil do produtor, ele entende muito do animal e não entende de pasto, né? E aí, para sanar o que é mais fácil e o que é mais rápido, é justamente você fornecer via coxo, né? Sanar esse problema, sendo que é simplesmente um erro de conceito, muitas vezes, o manejo de pasto. Manejo de pasto não significa que você vai ter que dividir em 10 piquetes cada pasto da sua fazenda. Não, às vezes é utilizar a infraestrutura existente, né?
Começar a usar melhor os recursos forrageiros que você tem, começar a colher melhor aquilo que você já produz, né? Nos pontos ideais de colheita, enfim. E aí, sim, a partir daí você pode partir para mais divisões, uma correção, uma adubação, enfim. Mas implementando tecnologia, na verdade, como conceito, né? Que você acaba otimizando o que você já produz na fazenda e na verdade, quando entra a nutrição, entra uma suplementação, uma estratégia suplementar, nutricional na propriedade, para incrementar, né, o seu resultado financeiro e não simplesmente sanar erros de conceito, né? Porque acontece, é muito frequente a gente entrar em fazendas em começo de trabalho e perceber isso, né? Que você fala, não é por aí, né? Vamos fazer o arroz com feijão, vamos estruturar bem, vamos fazer bem a base, a partir daí a gente continua o trabalho, e aí sim vamos partir para um incremento utilizando uma estratégia, uma tecnologia um pouco mais robusta em termos de nutrição animal, né? Arthur, você e o Rogério falaram aí de vários benefícios da fábrica na fazenda, né? Da redução de custo, a flexibilidade para formular uma ração, né? E eu faço uma pergunta agora que acho que muita gente que está nos assistindo deve estar se fazendo. Afinal de contas, quanto é que custa erguer uma fábrica na fazenda? Isso é variável conforme o porte, né? Existem os puxadinhos e acabam dando Frankenstein, né? Não é planejado, aliás, é comum você ver que a fábrica, ela nasce no lado errado já, ela não tem para onde expandir, né? Então, o cara põe a fábrica do lado de uma outra construção na fazenda, que não tem como crescer mais um silo ali, aí depois ele tem que gastar uma outra quantia de dinheiro desnecessária para crescer para o outro lado, enfim. Acabam começando os puxadinhos, os Frankensteins, enfim. Essa é uma pergunta difícil de responder, porque você pode ter um misturador vertical e um moinho na fazenda, tentar comprar a preço de mercado os insumos, ver se fecha a conta, da mesma maneira que você pode ter uma estrutura com R$1 milhão, que a gente está montando agora, que comprou em novembro para um cliente. Semana passada eu recebi um orçamento de 4 milhões de uma fábrica, mas triplicou o preço do aço, né? Então, aí a gente tem que sentar, né, e fazer conta de novo. Será que fecha, não fecha? A gente montou a relação de troca arroba do boi gordo com aço, né, com o preço da fábrica. O aço foi vezes 3, a arroba foi vezes 2. Seu poder de compra, né? A moeda que é a arroba, ela não tá mais... Não é que ela não está mais compensando, mas caiu, reduziu o poder de compra, né? Então, essa é uma pergunta que você pode partir de um puxadinho que eu tenho cliente que tem uma fábrica dentro do curral, que a gente aproveitou uma estrutura que ele tinha lá, né? E fecha a conta, dá 10%, 12%, não é tão expressivo. Mesmo porque não compra estratégico, não tem onde armazenar, é um puxadinho, um funcionário lá, ele vai fazendo, não é o ideal, mas em um semi-confinamento de 90 dias que ele fez 100 bois, ele pagou ali, entendeu? Então pronto, tá usando, o volume dele é baixo. Pô, o cara tem 2 mil animais, a gente vai partir para uma fábrica de 4, 5 milhões, dependendo da situação, o aço explodiu, vale a pena, não vale? Então vai do objetivo de cada um, obviamente que o ideal é não ter puxadinho, não é ter Frankenstein, né? É você planejar antes para não ter surpresa e não ter, né, um gasto desnecessário, que é muito comum, né? O Rogério está concordando ali, eu acho que deve ver bastante isso rodando, né? De infraestrutura, de projetos mal dimensionados, né? Então, essa é uma pergunta difícil de responder, depende de onde você quer chegar, do nível que você quer, mas uma fábrica que impacta principalmente nela é a capacidade de estoque, que é o que manda, né? É a mesma coisa do agricultor, que ele vai ter um silo dentro da fazenda, ele produziu, ele segura, ele vende quando ele acha melhor no mercado, né? Do que ele ter que mandar para uma trading, é a mesma coisa, uma fábrica ela vai funcionar mais ou menos da mesma maneira, né? Você tem esse poder de barganha, na verdade, você tem essa flexibilidade para comprar na hora certa, né? Isso que a gente pode falar aí melhor, tá? Na reportagem de capa, né, nós mostramos a planta de uma fábrica que é bastante simples. Esse confinamento ele abate 13 mil fêmeas por ano, né? E essa fábrica, se não me engano, né, Rogério, pode me corrigir aqui, acho que ela custou 205 mil, né? É isso mesmo, Rogério? Exatamente, ela teve um investimento de 205 e com um payback aí de praticamente 1 ano e 2 meses, né? Nem isso, porque ela foi oportunamente, vamos dizer, estruturada no momento ainda que o aço não tinha tido esse repique de valorização, vamos assim dizer, e, logicamente, pela compra estratégia de insumos e pelo diferencial dos suplementos e dos núcleos que foram manipulados e desenhados para o projeto a pasto e confinamento, isso permitiu o retorno do capital investido em curto espaço de tempo. De maneira geral, uma fábrica, quando ela é bem estruturada, dimensionada, de acordo com o crescimento sustentado do projeto, você consegue ter o retorno do capital investido em 1 a 3 anos. Nos piores projetos, vamos assim dizer, às vezes por uma falha do pecuarista em não investir num silo que, num primeiro momento, foi idealizado, e ele deixar para o segundo momento, deixar para o terceiro momento,
e, consequentemente, ele perder competitividade de compra e estocagem de matéria-prima, isso atrasa um pouquinho para 4 a 5 anos, entendeu? O que, como toda análise de negócio, em 5 anos é um excelente negócio, vamos assim dizer, você estruturar uma fábrica na fazenda. A gente preparou aqui, Rogério, uma arte para mostrar como é que é essa fábrica, né? Olha só, vamos mostrar aqui para a gente poder ver. A fábrica, ela tem um moinho, os compartimentos para guardar os insumos, chamados de boxes, um misturador, os silos de armazenamento e de ensaque. Rogério, conta para quem está nos assistindo como é que funciona essa planta. Tá. Se a gente analisar essa planta, é importante dizer que ela foi concebida para o projeto de confinamento da Fazenda Parafuso. E pelo fato do cliente ter uma operação de recria e engorda em regime de pastagens no estado de Goiás e outras operações no estado do Mato Grosso e no Pará, nós pensamos, então, já que os insumos são comprados estrategicamente e o cliente tem uma facilidade não só de transporte, por ele ter também uma transportadora própria, e também essa facilidade de estocagem nos boxes, isso nos traz um fluxo de matéria-primas muito interessante. Então, quando a gente volta à análise desse projeto, vamos assim dizer, simplista, bem do lado esquerdo ali da planta, nós vamos ver um primeiro box, onde está posicionado um chupim, que ele sobe, na verdade, para um moinho. Então, esse moinho, ele já processa o milho e cai no segundo box. Depois dali, você tem todo um fluxo para a fábrica, que ele é feito com uma pá carregadeira. Por isso que nós temos ali a posição de uma pá carregadeira no lado extremo direito da fábrica. Então, a pá carregadeira ela faz um movimento em L, né, coletando os insumos em cada box e levando para um misturador. Ele é um misturador de duplo estágio, onde você tem, na parte de cima, uma balança digital acoplada, que, de acordo com o carregamento pela pesagem desses insumos, desses ingredientes, uma vez que eu completo 100% da batida, que no caso é 1.000 quilos, ele, na verdade, permite o fluxo para a parte de baixo, por isso que ele é de duplo estágio, onde nós vamos ter, então, a mistura e, consequentemente, a opção de carrear essa mistura para uma das caixas que estão para o lado de fora, onde a gente usa basicamente para o carregamento da misturadora direta total, ou eu posso também usar uma dessas caixas, Renato, para carregamento de um caminhão de caçamba, que pode levar esse suplemento diretamente para a fazenda de Goiás ou para a fazenda de Mato Grosso ou do Pará. Mas ainda essa fábrica tem uma flexibilidade de essa mesma mistura carrear para um silo dosador, onde você tem a opção de carregar, de ensacar ou colocar num bag, que também pode ser transportado em saco ou em bag. Então, assim, é um projeto muito simplista, por isso que ele teve um investimento relativamente baixo, 205 mil, mas que traz uma facilidade operacional muito grande e também um bom fluxo de produção para atender não só o confinamento, mas também o gado a pasto da fazenda de Goiás no primeiro momento e depois, no segundo momento, para as fazendas de Mato Grosso e Pará. Toda essa explicação que o Rogério deu está aqui na reportagem de capa da DBO. Rogério, na reportagem você chama atenção para o modelo do misturador, algo que o Arthur já tinha se referido antes, né? Que nós temos modelos diferentes na fábrica. Como é que o produtor ele escolhe esse modelo em função do tipo de ração que ele quer bater? Uma boa pergunta. É importante dizer que nós temos basicamente 3 tipos de misturador no mercado. Nós temos um tipo que é o vertical, onde ele não é tão eficiente para a mistura de partículas finas. E quando eu cito partículas finas, é basicamente você misturar um premix ou um núcleo mineral de baixa inclusão, juntamente com calcário, com sal branco e demais ativos que vão compor um suplemento mineral, ou um suplemento mineral com ureia, ou um suplemento mineral com ureia aditivada. Então, esse equipamento ele funciona muito bem para proteicos, proteico-energéticos e rações. Quando eu parto para uma mistura fina,
e daí eu tenho 2 tipos de misturador que se enquadram. Eu tenho um duplo helicoidal, onde eu tenho um sistema de duplo helicoide que garante uma qualidade de mistura, independentemente se é de partículas finas ou de partículas mais grosseiras, vamos assim dizer, como milho moído fino, farelo de soja e assim por diante. E eu tenho outro tipo de equipamento, que é inclusive utilizado na indústria de medicamentos humanos e também medicamentos veterinários, que é um fast mix, onde o sistema de mistura ele é tão rápido que parte da mistura dos ingredientes, dos ativos, ela é feita no ar. Então, é um sistema de alta eficiência, né? Superior a 99,5% de qualidade de mistura, só que é um investimento bastante elevado para você ter um equipamento desse. Então, dependendo do tamanho, você vai ter um investimento aí só nesse equipamento de 80 até 250 mil dólares, porque é um equipamento de alta eficiência, como eu disse, utilizado na indústria de medicamento humano ou veterinário. Então, assim, o pecuarista tem que dimensionar muito bem que tipo de equipamento ele vai ter, e isso, lógico, ele se embasa no tipo de suplemento que vai produzir. Para quem está produzindo, ou visando produzir suplemento mineral aditivado, essas partículas mais finas, ele já tem que fugir do misturador vertical, já tem que ir, pelo menos, para um misturador de dupla helicoidal. Então, da mesma forma que eu brinco que quem define a estratégia nutricional do tipo de suplemento vai ser a disponibilidade de linha de coxo, quem define o tipo de misturador vai ser, na verdade, o tipo de suplemento que vai ser produzido e também o fluxo de caixa que o pecuarista tem para investir nesse equipamento, né? Vamos mostrar uma foto aqui que é do misturador lá da fazenda. Vamos ver, do confinamento. Que é esse misturador. Esse misturador é um misturador horizontal? Ele é um misturador horizontal duplo helicoidal. Ele tem um duplo helicoide que garante uma qualidade de mistura num tempo relativamente curto. Em 3 a 5 minutos, ele tem uma qualidade de mistura superior a 97%. Então, assim, quando eu falo 97%, é porque o coeficiente de variação é muito baixo. Cada mistura que você faz daqueles ingredientes, você vai ter 97% de confiabilidade, de repetibilidade daquela qualidade de mistura. Então, o coeficiente de variação ele é muito baixo quando eu utilizo uma sequência correta de inclusão dos meus ingredientes e, consequentemente, no tempo de mistura daquele tipo de suplemento que vai ser produzido. Arthur, nós mostramos, além desse exemplo do confinamento, outras fábricas de ração na reportagem, né? Numa delas, a fábrica era ainda mais enxuta, né? A fábrica da Fazenda São Francisco, em Ariquemes, no estado de Rondônia, por exemplo, ela não tem silo para ensaque, né? Em vez disso, o pessoal fez uma adaptação muito bacana, muito criativa na bica do vagão misturador. Eu queria mostrar aqui na imagem, vamos ver. Conta pra gente, Arthur, como é que funciona essa adaptação? Quer dizer, a gente está falando de fábricas simples, né, de projetos enxutos, e neste caso, a fazenda não tem nem mesmo o silo, né? Ela fez essa adaptação. Conta pra gente como é que funciona. Na verdade, a fazenda é mais ou menos no mesmo molde que o Rogério apresentou ali, né? Em boxes, e existe um trator com a concha, na verdade, que abastece esse vagão misturador, é um sistema de semi-confinamento a pasto com coxo coberto, né? Então, da mesma maneira que esse vagão ele é utilizado para abastecer os coxos, né, as linhas de coxo nos pastos, ele também é utilizado para fazer um ensaque dos proteinados, por exemplo, né? Então, ele funciona, esse vagão, mais ou menos da mesma maneira que um helicoidal, né, horizontal, ele tem roscas posicionadas horizontalmente, né, com um tombador também, então garante uma mistura homogênea ali. E aí, na hora de ensacar, como a boca desse vagão distribuidor, misturador, é maior do que o próprio saco, foi feita essa adaptação, né, em um V, para justamente o produto, né, a mistura escorrer sentido a boca do saco aí, tá? Então, foi feita dessa maneira. Da mesma maneira que ele serve para abastecer o coxo, ele vai servir para estar fazendo o ensaque aí do proteinado. Essa é uma fazenda bem enxuta, né? O porte dela é um médio porte, então justifica, né? Obviamente que é mais oneroso de tempo, dá um pouco de trabalho, tem que ter cuidado, etc. Mas não houve necessidade de você ter um misturador estacionário, digamos assim, para estar fazendo
a produção de proteinado, proteico energético, aí, conforme a estratégia ser adotada, tá? Nessa situação específica. Então, conseguiu realmente ser bem enxuto, tá? Outra imagem, Arthur, que eu acho bastante interessante, você acabou de mencionar, inclusive, quando a gente pensa em fábrica, a gente vê na imagem também aquela imagem da pá carregadeira, né, transportando os insumos. Mas nessa fazenda em questão, ela também não tem pá carregadeira. Vamos ver na imagem. É uma concha acoplada ao trator, né? Que a maioria das fazendas já possui, né? No cotidiano aí, e ela está sendo utilizada. A pá carregadeira, obviamente, que ela fornece mais agilidade, né? E a capacidade dela também de estar levando os ingredientes. A cubicagem dela, na verdade, ali da concha é maior do que normalmente as conchas, né? Então, existe vantagem, sim, de você ter uma pá carregadeira, se justifica a escala e a velocidade que você tem que ter, né, para abastecer. Nesse caso, como é um trato diário pela manhã, por exemplo, para nesse sistema de semi-confinamento, é bem tranquilo, né? Em 1 hora já está tudo, já tá feita a mistura, já está saindo para ser realizado o trato, né? Da mesma maneira que também o proteinado não é batido todos os dias, né? De 2 a 3 vezes por semana é batido o proteinado. Então, assim, não necessita de uma agilidade tão grande quanto o confinamento, que vai fazer 4, 5 tratos por dia, dependendo, né? Então, nessa situação específica, uma concha se encaixa muito bem. Você não tem a necessidade de ter uma pá carregadeira. É isso que também tem que tomar cuidado. Já é comum a gente ser deparado com essas perguntas. Eu preciso de uma pá carregadeira? Não precisa necessariamente. Qual é o volume, né? Você precisa dessa agilidade, tamanho agilidade? Se a resposta for não, você pode. Às vezes você tem uma concha dentro da sua fazenda, né? Você pode utilizar ela. Então, existe essa flexibilidade, essa possibilidade aí para ser realmente enxuto aí e otimizar os recursos, né? Acho que isso é importante, né? O investimento a ser feito depende do teu dimensionamento, né? Da operação que você vai fazer, né, Arthur? Sem dúvida, sem dúvida. É racional, né, Renato? Não adianta. Obviamente que existem os projetos maravilhosos aí, mas o dinheiro no bolso também é importante, né? Então, é o mais importante, aliás, tem que ser sustentável economicamente. Então, às vezes, você tem um payback. Depende, tem produtor, na verdade, que não se importa, né? Às vezes o produtor não depende da fazenda, ele não se importa de comprar uma pá, de vez de ser 3 anos, eu vou recuperar em 4, 5. Amém. Mas a gente, né, visando sustentabilidade econômica, digamos assim, a gente tem que otimizar o máximo possível, né? É um outro custo além, né? Você tem uma pá, você vai ter manutenção, você vai ter um outro gasto de diesel, obviamente talvez vai ser um gasto maior com diesel também, tem toda essa questão aí indireta que está atrelada aí, que está invisível às vezes, né? São custos invisíveis que o produtor deixa passar. Então, você tendo um trator otimizando ali no momento que ele não está sendo utilizado, né? Você consegue diluir custo fixo da fazenda, que é muito importante, né? Então, é isso que a gente pode deixar para o pessoal refletir a respeito. Bom, nós falamos dos custos de implantação de uma fábrica na fazenda, da economia na formulação, da flexibilidade, equipamentos, adaptações. Agora, vamos falar de um ponto que pode comprometer o bom funcionamento da fábrica, que são os erros de planejamento. Rogério, conta pra gente, o que você já presenciou no campo de erro de montagem e funcionamento de fábrica? Olha, a gente vê de tudo. Eu gostei muito da colocação que o Arthur fez em relação ao Frankenstein. A gente vê esse bicho em outros, mais feios ainda, né? Então, assim, é muito comum o pecuarista fazer um puxadinho, né? Ele coloca lá um misturador, ele coloca um moinho, que às vezes nem é, na verdade, um equipamento destinado a processamento de grãos, mas ele chama aquilo de moinho de grãos, né? Então, ele vai fazendo essas adaptações que, às vezes, são subdimensionadas ou, às vezes, superdimensionadas. Então, assim, a gente vê muito erro do ponto de vista técnico, né? Não só em termos dos puxadinhos, dos dimensionamentos, mas também algumas adaptações grotescas que a gente sempre brinca, né? Agora a NASA vem, porque o cara inventou algo ali que é uma adaptação com o chassi do Passat, que ele pegou ali... adaptou quase com uma estrutura de 4 carriolas para fazer tipo um misturador, daí ele põe lá um rolete interno e fala que aquilo é um misturador. Então a gente vê umas coisas assim absurdas. Distribuidora de calcário, né? Ele está fornecendo aquilo, já matou alguns animais intoxicados, porque tem ureia na formação. Então são umas coisas assim, fala, não é possível, né? Tem que chamar a NASA mesmo, porque o brasileiro ele é muito inventor, né? Mas às vezes esses inventos incorrem em prejuízos econômicos bem grandes, né? Então a gente vê de tudo, Renato. A gente vê muita coisa feia no campo, mas tem muita coisa interessante, né? Que nem o Arthur mostrou aí esse exemplo de uma misturadora de dieta total, que o cara põe ela estática, eles às vezes acopla
na misturadora, que nem eu vi recentemente, um borrachão, que para melhorar ainda mais o arrasto dentro da misturadora, para raspar no fundo, garantindo realmente uma qualidade de mistura melhor. Então, a gente, assim, vê muita coisa ruim, mas vê muita coisa boa também. Eu acho que vale a pena as experiências de campo para a gente validar os projetos de fábrica, né? Perfeito. E você, Arthur? Estou aqui quase chorando de rir com essa história da NASA. Mas você, Arthur, conta para a gente, o que você já viu de erro no campo? Vou falar os erros mais comuns, né, Renato, que é comum de se deparar, questão de energia, né, às vezes você dimensiona toda uma fábrica, faz toda a cotação de motores, etc e tal, chega lá, energia monofásica na fazenda, e aí os equipamentos são trifásicos, então são erros básicos que as pessoas não se atentam, que é importante, né. Outra coisa, moinho subdimensionado, né, o moinho operando 20, já cheguei em confinamentos que o moinho opera 15 horas por dia, 12 horas por dia, 20 horas já vi. Então, assim, é uma loucura. Se o moinho der um problema, como que você vai fazer, né? O animal não vai comer no dia seguinte, né? Então, são erros comuns aí, na verdade, que a gente observa, né? Por mau dimensionamento, igual o Rogério comentou. Então, esses pontos é interessante. Outra coisa, o pessoal não usa a gravidade a favor, né? Então, fazer uma moega, né? Muitas vezes não fazem moega simples para você, por exemplo, simplesmente num box, né? No fundo de um box você tem uma moega, né? Você vai arrastar com a concha, por exemplo, o milho para dentro, ou escorre ali, já está no chupim e leva. Não toda hora tem que vir com a concha, vai com o trator para frente e para trás para ir abastecendo, né, o chupim. Então, são coisas aí que são dicas que são equívocos, né? É difícil falar erro, né? Arthur, perdão, só para quem está nos assistindo entender, é aquela parte lá no final do box, né, de armazenamento, que tem a rosca, né, que ela vai levar, né, só para o pessoal ficar claro. Na verdade, seria um local que... em V, na verdade, com caída, com queda, né? Que esse milho escorre lá para a ponta do chupim, que você não tem esforço nenhum, né? Simplesmente conforme você vai empurrando aos poucos, esse milho vai escorrendo até o bocal ali do chupim para ele realmente levar o milho para onde você deseja, né? Ao invés de você toda hora com a concha ficar abastecendo. Sim. Então, são coisinhas que a gente observa que acabam prejudicando o andamento da fábrica, né? E causam insegurança também. Esse negócio do moinho, operar, subdimensionar o moinho, na verdade, você tem que ter folga com isso, tem que ter capacidade de ter folga nele e trabalhar com estoque de milho moído, por exemplo, né, muitas vezes, porque às vezes a fazenda está 100 km da cidade, de terra, 3 horas para chegar, não tem direito mão de obra para arrumar isso, a peça vem do Sudeste, o cara está no Pará, e aí, o que você faz, né? Então, são coisas que a gente observa que são erros, equívocos, né, eu prefiro falar equívocos, que é complicado, que acaba afetando o andamento da fábrica, né? Mas existem coisas muito interessantes, como o Rogério falou, que a gente vai aprendendo e andando bastante, que a gente começa a observar, né? É mais barato aprender com o erro dos outros, né? Então, andem. Se você quer fazer uma fábrica, também vai no vizinho. Vai ver que ele vai ter alguma coisa que ele vai falar assim, ó, se eu pudesse, eu não faria. Sim. Então, vá visitar. Se você quer fazer uma fábrica, obviamente, busque alguém que conheça, que tenha conhecimento mais aprofundado a respeito, mas também vá visitar, né? É muito importante a gente abrir a mente aí. E é mais barato você aprender com o erro dos outros, né? Então, vai dar uma visitada aí para amanhã, mais tarde, ninguém ir lá aprender com seus erros, né? Talvez lá observar para copiar 100%, né? Então, para estar tendo assertividade na tomada de decisão, né? Uma coisa que a gente observa muito, né, Arthur, nas fábricas o pessoal sempre esquece de um equipamento que se chama pré-limpeza. Então, muitos pecuaristas às vezes querem ter uma vantagem competitiva comprando milho do vizinho ou de terceiros, né? Mas são, vamos dizer, roças ou safras que não passaram por um secador, não teve uma pré-limpeza, então vem com pedra, vem com pau e tudo mais. E às vezes, a grande maioria dos projetos que não foram dimensionados do ponto de vista técnico, não foi colocado uma peneira rotativa, não foi colocado uma pré-limpeza, então aquele pecuarista está, na verdade, triturando pedra, pau, parafuso, né? E tem só não o problema de você estragar o equipamento, né, o moinho, está processando grãos, porque diminui muito a vida útil, mas também de você incorrer no problema de processar muitas, vamos dizer, impurezas, muitos corpos estranhos que acabam incorrendo no fornecimento para os animais. Então, a gente vê, como o Arthur bem ponderou, uma série de erros, né? Não só em projetos, mas também, às vezes, a economia do barato que sai muito caro, né? Sem dúvida. É comum, né? Já me deparei já com caminhões chegando em clientes na Bolívia uma vez. Eu fui fazer o teste de umidade, tinha na fazenda, ninguém estava fazendo, subi no caminhão, fui fazer, tem 17% de umidade o sorgo, né?
A gente sabe que é 13 o ideal para estocar, Isso. obviamente que vai dar fungo, vai dar problema, micotoxina, a qualidade vai lá embaixo, né, e já dá uma colocando no estilo bolsa, né? Então, assim, qual é a real vantagem de você comprar mais barato do vizinho, sendo que ele tem impureza, tá úmido, não tá na condição ideal, né? Isso. Então, é questão de, caso você não tenha, compra de um silo, né? De alguém idôneo, que você sabe que fez todo o processo correto para limpeza, secou o milho, tá tudo bonitinho. Caso contrário, vai acontecer o que o Rogério tá falando, e é comum, né? Não é? Muito comum, muito comum. E, Arthur, tem uma história muito saborosa que a gente conseguiu falar um pouquinho, pincelar um pouquinho na revista, mas aqui acho que dá para contar. Daqui a pouco a gente fala da fábrica, mas tem a questão do acesso, né? Para levar essa ração, esse suplemento da estrada, né? Compartilha com a gente aqui, comigo, com o Rogério, com quem está nos assistindo, aquela história da ração que chegava diferente no primeiro piquete do último piquete, em função da estrada ser toda esburacada. Conta pra gente. Esse é um case do Rodrigo Paniago, daqui da Boa também, de um cliente dele no Mato Grosso do Sul, e isso a gente apresenta nos cursos também, que é muito interessante. Esse grupo tinha, numa das fazendas, eles tinham uma fábrica dentro lá, né? Só que era feita a mistura dentro do galpão, e o vagão que levava no coxo, ele era simplesmente um vagão distribuidor e não misturador, né? No caso que a gente apresentou ali, naquela adaptação da bica, ele é misturador, né? E distribuidor. Nesse caso, não, ele era só distribuidor. Então, quando essa mistura, né? O suplemento era formulado e batido lá na fábrica, estava ok, né? A partir do momento que ele entrava no distribuidor, a partir do momento que ele saía, né? Ele tinha uma segregação de partículas, então as dietas eram completamente diferentes ao longo do tempo, e eles perceberam, começaram a se questionar que o desempenho, né, mesmo tipo de capim, mesma mancha de solo, mesmo manejo de pasto, mesma categoria animal, raça, né, foram destrinchando, eles perceberam que havia uma diferença de desempenho animal, de ganho de peso, né, e aí quando foram puxar, né, o Rodrigo foi estudar a situação que estava ocorrendo quando a gente chegou na fazenda, ele fez uma amostragem na fábrica, né, e conforme cada pasto, né, lá no coxo de cada pasto, o que estava sendo distribuído. Ele percebeu uma segregação de partículas, né? Então, a dieta que foi batida lá no misturador dentro da fábrica era completamente diferente ao longo do trajeto na fazenda, né? Simplesmente porque era distribuidor e não misturador, né? E aí, uma das soluções era ou compra um vagão distribuidor misturador ou arrumar as estradas, né? E aí acabou resolvendo o problema. Então, outra coisa, né, que o pessoal tem que se atentar o nutricionista formulou uma coisa, ele foi lá, avaliou a situação, categoria animal, raça, etc e tal, tipo de capim, qual o objetivo, ele formulou. Para ele formular e chegar exatamente o que tem no coxo, existem N variáveis que no meio do caminho impedem de chegar àquela dieta que ele formulou. Então, às vezes, está fechando a exigência nutricional no computador dele, que ele está formulando, fazendo as contas, enfim, usando os softwares que tem disponíveis. Porém, na hora do coxo é completamente diferente, por erros de pessoas, né, de mão de obra, erros justamente de infraestrutura, de erros de mistura, né? Então, é isso que o pessoal tem que se atentar também. Eu vou fazer a fábrica, mas não é tão simples assim, né? O técnico me posta uma dieta aqui, meu amigo, do que saiu do papel dele aqui, do que está sendo fornecido para o animal consumir lá no pasto, é completamente diferente. Então, existem erros que ocorrem nesse meio do caminho aí que tem que ficar muito claro para as pessoas se atentarem. Esse é um exemplo clássico, não, né? Exemplo diferente que chama a atenção para esses detalhes que acabam passando despercebidos e afetam completamente o desempenho, né? A rentabilidade do negócio. Porque parece um detalhe pequeno, mas que pode pôr tudo a perder, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vai por água abaixo, né? Todo projeto, todo investimento que você fez, por simples erro, na estrada, né? Quem imaginar que a estrada influencia, né? Exatamente. Então, óbvio que a estrada também prejudica a questão de manutenção de vagão, de trator, etc e tal, né? Mas pensar na mistura em si, né? É meio pensar fora da caixinha, né? Então, é algo que o pessoal... Um exemplo que foi drástico, óbvio, né? Mas que ocorre em menor escala também em outras proporções, com outros erros que ocorrem dentro de uma fábrica de ração também, né? Daquilo que foi formulado, foi fabricado e que foi fornecido, né? Perfeito. Bom, nós estamos chegando ao final, mas antes de encerrar, eu queria pedir a vocês dois. Que orientação vocês dariam para um produtor que está nos vendo agora e que esteja pensando em montar uma fábrica de ração na fazenda? Vai lá, Rogério. Olha, eu acho que o ponto crucial em todo projeto, né, e não é diferente de um projeto de pecuária, da mesma forma que não é diferente de um projeto de fábrica, logicamente, ele fazer um orçamento, não da fábrica. Ele tem que fazer uma orçamentação do teu plano nutricional. Uma vez que ele desenha os tipos de suplemento que ele vai trabalhar para cada categoria animal, época do ano, o consumo desse suplemento, estratificar os ingredientes que ele vai utilizar, ele consegue gerar uma demanda
anual desses ingredientes ou desses insumos. Feito isso, né, ele tem que, na verdade, fazer uma segunda etapa do processo, que é fazer um projeto de fábrica de ração, que envolve não só a fábrica propriamente dita, mas também a estrutura de armazenagem, que envolve diretamente um barracão e, consequentemente, os silos ou boxes, onde nós vamos estar, vamos dizer, armazenando esses insumos. Feita a orçamentação desse barracão, da fábrica de ração, e, logicamente, o custo de implantação e o custo operacional, ele tem, na verdade, todo o subsídio para avaliar a competitividade da fábrica de ração, comparando a manipulação desses insumos porteira dentro ou a compra diretamente da indústria. E nós sabemos que temos excelentes indústrias no mercado, são mais de 500 registradas junto ao MAPA, né? Então, acho que essa é uma lição de casa básica para o pecuarista começar a vislumbrar a possibilidade de ter uma fábrica na fazenda. Orçamento e dimensionamento. Eu acho que isso é o básico para ele iniciar uma conversa com o técnico ou com o consultor que ele assiste. E você, Arthur, que orientação você dá para um produtor que está aí querendo montar uma fábrica? Completando, não vou chover no molhado que o Rogério falou, total fundamento e sentido, mas eu acho importante também ter ciência que você vai estar pilotando uma Ferrari, né? Então, simplesmente ter ciência de que não é brincadeira uma fábrica. Todo investimento pode ir água abaixo por alguns erros, né? Então, obviamente, esbarra em toda essa questão de planejamento e dimensionamento, mas também mão de obra, né? Então, talvez o seu funcionário, que ele é muito bom, né? É aquele funcionário que aguenta o pau, né? Trabalha, é forte, carrega, e às vezes ele não é o funcionário ideal para sua fábrica, né? Você precisa de um cara cuidadoso, né? Um cara que realmente vai se atentar às quantias ideais para se colocar, né? Limpeza da fábrica, enfim, treinar a sua mão de obra, isso é primordial. Às vezes a gente planeja e esbarra na execução, né? E não vai ser, né, as cabeças pensantes que vão estar no dia a dia realmente executando. Então, se atentem à mão de obra, né? O perfil do funcionário ideal para a fábrica, às vezes não é o mesmo perfil do seu funcionário que mexe com a infraestrutura geral da fazenda, que vai fazer cerca, que vai arrumar um coxo, vai arrumar um bebedouro. Não é. Então, filtrem bem isso, né? E também, além disso, a compra estratégica, né? Se embasem muito bem, busquem ajuda. O grande segredo de uma fábrica, além de todas essas vantagens que a gente falou, né? A chave do sucesso, na verdade, é a compra estratégica, principalmente, né? Para realmente rentabilizar ali, né? E ter uma redução, de fato, de custos. Então, a compra estratégica, você precisa estar estudando o mercado, você vai ter que buscar ajuda, vai ter que estar ciente de que, se você comprar mal o estoque do ano, já foi, né? Então, obviamente, você pode jogar com isso, claro, mas existem ferramentas para se resguardar, mas comprem bem, né? Então, para isso, estudem, busquem ajuda, né? Então, mão de obra e entender que um dos gargalos principais é a compra estratégica, né? Se atentem a isso. Perfeito. Eu queria agradecer vocês. Imagino que quem está nos assistindo aproveitou muito, porque foi muito conteúdo. Eu, particularmente, gosto muito dos dois, são excelentes consultores. Queria agradecer em nome da revista a participação de vocês e essa aula toda de conhecimento. Muito obrigado, Rogério. Muitíssimo obrigado, Arthur. Renato, eu que agradeço pela oportunidade, obrigado pela oportunidade de estar conversando com o Arthur, né? Eu acho que a gente aprende, ensina muito, né? Então foi muito relevante essa discussão com você, com o Arthur, e bora fazer conta, né? Eu acho que o momento é muito oportuno para avaliar economicamente as estratégias de nutrição. Eu acho que o momento é bastante salutar do mercado, porque nós estamos entrando numa safra de milho que, embora seja, vamos dizer, restrita para muitas regiões do Brasil, mas é sempre safra como nós ponderamos, né? E para quem tem fábrica, eu acho que é o momento de fazer as contas, porque a gente não tem um cenário muito definido para 2023, quanto menos para 2022. Então, eu acho que é o momento oportuno de exercitar e, se possível, garantir um estoque de passagem para 2023, porque o cenário China, a cada dia que passa, nos traz surpresas, né? Mas muito obrigado pela oportunidade, espero que a gente tenha contribuído para o conhecimento dos nossos interlocutores. Perfeito. Renato, obrigado pelo convite, Rogério, muito bacana o nosso bate-papo, espero que tenha elucidado aí para as pessoas os pontos chaves aí, né, para tomarem decisão, estudem bem, que atentem a esses pontos que a gente comentou, que eu acredito que vai ajudar a parar algumas arestas aí, evitar alguns erros, futuros transtornos para vocês, né? É isso, Renato, estamos à disposição, obrigado, espero que tenha sido valer para o pessoal, que possam utilizar da melhor maneira possível esse nosso bate-papo.
Muito obrigado. Pena, estamos chegando ao final do nosso programa. Obrigado a você que esteve conosco neste Revista DBO em Foco. Deu vontade demais, né? Lembrando que nosso conteúdo fica disponível no nosso portal dbo.com.br, no nosso canal do YouTube e também nas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, espero você no próximo Revista DBO em Foco. Até lá! Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, com suas reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Além de tudo isso, DBO tem vários especiais ao longo do ano. Instalações, suplementação, confinamento, reprodução e genética e o especial de pastagem. Todo esse conteúdo também pode estar à disposição do assinante em qualquer lugar em versão digital. Você vê e lê a sua DBO no computador através do portal DBO ou no tablet e celular através dos aplicativos para iOS ou Android. Se sua assinatura venceu ou ainda não é assinante, entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. DBO, há mais de 38 anos acompanhando e antecipando tendências na pecuária.